Podem sentar então de novo, né? Quem está vindo hoje aí, a igreja é isso, né? Você levanta e senta, né? Academia Gospel, isso aí. Você fortalece as pernas, tá certo? Mas agora você vai ficar sentado, aí. Preste muita atenção, né, no que o Senhor vai estar falando ao seu coração, né? Se você trouxe algum caderninho para anotar alguma coisa, anote essa ministração, tenho certeza que o Senhor vai estar falando algo sobre o teu coração aí, amém? Então nós somos uma igreja e como fundamento de igreja nós cremos em família, amém? E essa semana nós tivemos a honra, né, do casamento da Ana e Ricardo. Lá quem não sabe, aplauda o Senhor sobre a vida deles. Eu sei que o Ricardo é envergonhado. Parabéns. Ontem eu também estava em outro casamento, né? Olha aí, vários casamentos. Você não casou ainda? Você vai casar. Amém? Olha aí, você vai casar. Você vai encontrar alguém em nome de Jesus aí na tua vida. Tá bom? Então, quando constituição da família é algo bíblico, nós vemos desde Gênesis, né, a relação, né? E o Senhor, Ele é um Deus de relação, é um Deus de família. Mas existem alguns princípios que nós vamos estar falando hoje que precisa ser estabelecido quando nós falamos de lar, de casa, de constituição de família, de relacionamentos, e isso nós aprendemos com o Senhor, que é a honra dentro do lar. Como é que o Senhor, o que o Senhor pensa a respeito de honra dentro da família? O que seria essa palavra honra? Como que nós devemos agir dentro do nosso lar? A palavra honra, tá, ela tem a sua raiz grega que significa teme. E o significado dessa palavra é valorização. Então, honrar, ela está totalmente ligada a valorizar. É algo valioso, precioso, de peso, comparado como o ouro, né? Olha só, então a honra, como um ouro, ela não serve simplesmente para ser guardada. A honra, ela deve ser praticada e usada. Não adianta eu dizer que eu tenho honra se as minhas ações, elas não refletem a honra. O nosso caráter tem que fluir de uma maneira com honra. Então, para nós compreendermos melhor essa palavra de honra, nós precisamos saber também o que seria desonra. E na palavra do Senhor em grego é atimia, que significa o quê? Não demonstrar respeito ou valor. Tratar como se fosse algo comum, algo ordinário, algo que não se tem o seu devido valor, algo cotidiano, né? E a gente sabe, falando de marido e mulher, né, principalmente é o começo de uma relação, aquela paixão, né, cega normalmente, e não tem defeito, né, é só love. Depois, com o tempo, a gente começa a conhecer melhor a intimidade, né? Os filhos também estão ali pequenos, coisa bonitinha, depois começam a dar problema, né? Os desafios da família. Mas para nós constituirmos uma vida de honra, né, a gente tratar de maneira profunda o que o Senhor nos diz e como nós devemos andar nesse princípio de honra. Primeira coisa que nós devemos saber aqui, conforme John Bevere ele diz assim, ó: mas toda honra verdadeira ela tem origem no coração. Olha só, a origem da honra que flui sobre as nossas vidas, que elas devem ser liberadas, primeiro o nosso coração precisa ser transformado, porque infelizmente nós não aprendemos numa cultura de honra, né? Principalmente hoje em dia o desrespeito, a desconsideração, a desvalorização do próximo. E as feridas que isso causa um na vida do outro, né?
Mas a verdadeira honra, ela vem de um coração. E o que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso coração, ele seja transformado. E nós precisamos que o Senhor Jesus nos ensine a andar numa vida que represente essa honra. Isaías 19, 21 diz assim, o que Deus diz? E por isso que Deus diz assim: visto que esse povo se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos humanos. Olha só, o Senhor esquadrinhando, mexendo com coisas profundas e íntimas nossas. Quando nós, esse povo, parece que eles vivem uma vida de honra. Até os lábios, até as ações, elas consistem, né? Mas o coração está longe. O Senhor está nos falando sobre alinhar o nosso coração com as nossas ações. Ele não está falando sobre fingir honra. Ele está falando sobre nós andarmos num estilo de vida de honra. Ele está falando sobre um nascer de novo, sobre uma mudança de mente. Ele não está falando sobre aparência. E ele usa ali a palavra ali também: seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem. E o Senhor não quer que a nossa vida seja uma vida de aparências de homens. Ele quer que o nosso coração ele seja estabelecido no temor do Senhor. Temer ao Senhor é honrar ao Senhor, é reverenciar a sua presença, é saber quem Deus é. Muitas pessoas, nós trazemos para um ambiente familiar de honra, mas se nós não respeitamos a Deus, não reverenciamos a presença do Senhor, quem dirá as pessoas que estão ao nosso redor? Se aquele que está sentado num trono, a qual os anciões tiram suas coroas e se prostram diante deles, a qual aquele que é glorificado o tempo todo, aquele que detém todo o poder e toda a autoridade, nós não honramos a sua presença, nós descredibilizamos quem Deus é, sabe, é o mover do Espírito Santo, parece que nós estamos em qualquer lugar, estamos diante de qualquer pessoa. E outras pessoas, tem gente que honra ainda mais outras pessoas e não adianta, se não honra a Deus, nós não vamos conseguir aprender a andar num estilo de honra. Então o nosso coração ele precisa ser transformado, e só há transformação na nossa vida a partir de uma relação de intimidade. O Senhor que precisa transformar o nosso coração. A Bíblia diz que não é por força nem por insistência, é pelo Espírito. Se o Espírito não transformar, tirar o nosso coração de pedra e transformar num coração de carne e nos dar, escute isso, nós precisamos ter um coração ensinável. Porque nós achamos às vezes que sabemos tudo. E aí é o grande perigo, o sabe tudo. Então o nosso coração, com essa intimidade com Deus, com esse secreto, com essa vida de relação, a honra passa a ser um fruto dessa relação. Vocês estão entendendo? E aonde que os nossos frutos são mais testados? Você está com alguém da sua família, olhe para o lado aí. Essa pessoa que sabe quem você é. Essa pessoa que te conhece. E essa honra no lar, essa honra no relacionamento, essa valorização, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, nós precisamos exercer em tudo dentro da nossa família. Nós precisamos valorizar, quem tem filho aí, valorizar os filhos, tratar com respeito, seja no falar, na temperança, no amor, sabe? E daí os filhos, eles florescem da mesma maneira. A esposa, você precisa entender que dentro de um lar é como se fosse um jardim. Você cultiva o ambiente do seu lar. Você rega o que vai dar fruto dentro da sua casa. Se é o desrespeito, a desconsideração, as palavras torpes, o xingamento,
as brigas, as discussões, as confusões, a falta de amor, a falta de temor. Você vai colher o que você planta dentro da sua casa. Não adianta, nós queremos outro tipo se nós passamos a plantar com o nosso estilo de vida outras coisas. Não adianta querer que, olha, pais, escute algo, não adianta você querer que seus filhos busquem a Deus se você não busca. Não adianta querer que seus filhos orem se você não ora. Que meu filho venha na igreja se você mal vem na igreja. Os pais são responsáveis por essa direção em guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Vocês estão entendendo? São responsáveis por isso. E uma atitude de honra é direcionar eles para esse caminho do Senhor. Então nós podemos entender que essa honra que existe ali, né, dentro dos nossos lares, quando nós falamos de família, o Senhor, Ele trabalha com governo, Ele trabalha com ordem, amém? O Senhor trabalha com ordem, o Senhor não é bagunça. E Ele constituiu o homem como líder da sua família. O homem, ele é o líder dentro da sua casa. Ele é aquele que dá a visão, a direção espiritual, é aquele que vê além do propósito, é aquele que guia os seus filhos, cria seu ambiente familiar para algum lugar. Mas infelizmente, pelo coração não ser transformado, os homens não sabem viver em honra. Não é só receber honra, é dispensar honra para os filhos, para a esposa e para todos que estão ali nesse ambiente de lar. E daí se tornam o quê? Dominadores, opressores. Né? Pegam até a Bíblia, às vezes, distorcida e dizem: tem que obedecer. Quem manda aqui sou eu. Né? Força do braço. Sendo guiado por algo meramente humano. A honra, entenda algo, a honra está de maneira íntima ligada ao amor. Honrar é amar de maneira genuína. Não existe honra sem amor. Não existe esse princípio de honra sem amor. Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. João 8,36 diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por que eu trouxe esse versículo? Porque eu estou dizendo que o homem, ele não é o opressor, o manipulador da família. Ele não subjuga a família de uma maneira que trate com desonra aqueles que estão próximos da sua casa e do seu lar. Vocês estão entendendo? Então não é com essa manipulação, eu vou dizer assim, que se consegue respeito, que se consegue valorização. Não é agindo dessa maneira. O próprio Deus, que Ele demonstra que Ele é um coração que se manifesta de honra e de amor, Ele nos deu a liberdade. Jesus não obrigou ninguém a se converter a Ele. Ele não oprimiu ninguém para ser o único Deus e agora venham todo mundo que eu sou o Deus verdadeiro. Ele deseja, a Bíblia diz que Ele deseja a salvação de todos. Mas como que nós reagimos a compreender esse amor, essa instrução, né? Sem essa opressão e sem essa coisa aí de maneira distorcida desse ambiente do lar. Olha só, Efésios 6,4. Pais, não irritem os seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você não pode ser um pai, uma mãe, que oprimam seus filhos. Você vai ter problema. E muitas vezes, essa posição de maneira dominadora e às vezes até super protetora,
que acontece entre filhos, mas acontece entre casais também. Esse controle aí que tem faz com que a resposta e a reação não seja aquilo que você queira que a outra pessoa tenha. Pelos fundamentos não estarem bem alicerçados. Você até tenta, mas a reação é sempre a reação que você não espera. Efésios 5:25 diz assim, ó, olha só. O homem ele não foi chamado para controlar a sua esposa assim de maneira opressiva, com excesso, sabe? Punindo com rigor de lei, de opressão. Aí o que os maridos foram chamados para fazer e para tratar as suas esposas. Marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É um desafio? É um desafio. Jesus falou que seria fácil? Não, Jesus não falou que seria fácil. Mas esse princípio é o princípio que nós devemos andar assim. Não exercendo de maneira de controle, de posse, de domínio. Não comprometer a cultura do reino de Deus. Filipenses 2, do 5 ao 8, ele fala que Jesus, olha só, Jesus ele se esvaziou de certas coisas que nós, muitas vezes, para mantermos um ambiente dentro do lar, nós precisamos nos esvaziar. Diz assim Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar servo, se tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O Senhor se entregou por amor, o Senhor se esvaziou por amor. Amor não é domínio, amor não é controle. A Bíblia diz ainda que o amor ele não é ciumento. O amor dá liberdade, a honra está ligado com amor e o amor está ligado à liberdade. O Senhor não me chamou para a opressão e para a escravidão. Eu sei que talvez alguns relacionamentos perderam a confiança aí. Traição, mentira. E para restaurar isso é um desafio. Para reconquistar um espaço que foi perdido dentro do lar. Mas nem por isso o nosso fruto agora de resposta, ele deve ser de uma maneira controladora, ciumenta, manipuladora. As pessoas são livres, a sua esposa é livre em Jesus. Você é livre, as pessoas são livres em Jesus. Esse ambiente de opressão, então, ele tem que sair dos nossos lares. Quando nós falamos desse ensinamento de honra, amém? Seja homem e mulher. E às vezes os pais também tratam com desonra os seus filhos, falando até palavrões, oprimindo seus filhos, colocando para baixo a autoestima de uma maneira baixa, opressiva, com palavras de baixo calão, com atitudes de baixo calão, que muitas vezes faltam essa maneira de amor. Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Então alguns pais, eles são cruéis com seus filhos, que geram marcas e traumas no coração. Não tratam com honra os seus filhos. Não tratam com respeito, não tratam com consideração aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para criar. E a gente precisa entender que essas palavras, geram sofismas. Você precisa entender que algo aqui, crianças e adolescentes, entenda algo. Eles não têm filtro. Você precisa entender que eles estão num processo de formação de caráter. Amém? Eles não estão prontos. Nem você aí, da idade que está, nem eu estamos prontos. Temos os nossos defeitos. Adolescentes, crianças, eles não sabem quem são.
E dentro do seu lar, muitas vezes os rótulos são colocados. E os traumas, as sequelas são levadas a grande ponto. Quantas as pessoas que precisam, a gente dá aula de paternidade, a gente ministra sobre paternidade, tem problemas gigantescos com seus pais. Traumas, meu irmão, dores. E a criança, por falta de rótulo, por falta de filtro, né? Elas entram em conflitos, elas não conseguem entender quem realmente são e quem Deus é, porque elas não têm um bloqueio, porque elas não têm, tudo que fala, ela aceita. Tudo que é ensinado, ela vai aprender como certo. Normal. O mundo ensina isso. As escolas doutrinam isso. Mas você é responsável por criar os seus filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz, ensina, né? O caminho do Senhor. Instrui a criança, ensina. Ela não vai se desviar. Instruir é dar direção, né? É corresponder de uma maneira certa de honra. E nós devemos fazer isso dentro do nosso lar, agir de uma maneira realmente real. Guarde essa frase aqui. O Senhor falou comigo aqui. Elogie. Cadê a frase? Põe aí. Elogie mais e critique menos. Afirme mais e critique menos. Confesso para vocês que eu tenho lutas para isso. Eu tenho que me policiar. Mas às vezes nós não valorizamos o bom e só criticamos o ruim. E isso está totalmente errado. Isso desvaloriza, desgasta qualquer relacionamento. Você não consegue enxergar, daí você passa a não enxergar mais nada de bom no seu filho. Você passa a enxergar nada de bom no seu esposo, na sua mulher. Você olha só problema. Com quem que eu fui me casar? E agora eu não posso nem me separar mais, né? E agora eu sou crente. Não. Essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa dentro da sua casa, ela tem valor. Talvez você não reconheça isso, mas para Deus, meu irmão, ela não tem só valor, ela tem muito valor. Tem valor de sangue. Tem um preço de sangue, tem uma cruz, tem alguém que se rendeu em favor dessa pessoa. E nós devemos entender e andar nessa direção. E os filhos também, nesse ambiente doméstico, entenda aí você que é filho, né? Todos aqui são filhos, né? Talvez o teu pai e tua mãe já tenham morrido, né? A Bíblia, ela não nos dá uma opção sobre de honra, ela é uma cultura de honra. Entenda, o reino de Deus, ele funciona com a cultura de honra. O diabo você vai aprender rebelião, você vai aprender desrespeito, você vai aprender palavras torpes, mas o Senhor nos ensina de outra maneira. Olha só, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Esse versículo aí, ó. Fala aí, você está do lado da sua esposa e diz assim, ó, você é excelente. Uma bênção na minha vida. Profetiza isso, se não vai ser a partir de hoje. Não se está comprometendo essa vida aí, vai ser. Em nome de Jesus. Coisas vão romper. Né? E o Senhor nos ensina desse princípio de honra nas nossas relações, homens e mulheres, né? Filhos. E nós vamos andar um pouco em cima disso, amém? Ó, eu vou precisar um pouquinho mais de tempo, tá certo? Hoje, mas vai ser bom, tá? No final nós vamos ter oração. O Senhor vai falar no seu coração aí, tá certo? Presta atenção. E o Senhor está restaurando coisas dentro da sua família, amém? Olha só. Então entenda o lugar de cada um.
Jó 36:13 diz assim: eu sou igual a você diante de Deus, eu também fui feito de barro. Então, nós precisamos entender que dentro do reino de Deus, dentro do nosso ambiente familiar, sabe? Nós somos iguais diante de Deus. O Senhor nos ama do mesmo jeito. O Senhor tem propósito na vida de todos dentro do lar, de todos dentro da família. Todos têm acesso ao coração de Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção dentro da nossa família. Então essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa da sua família, ela é igual a você. Ela é de carne e de osso. Ela é filho ou filha de Deus. Amém? E o nosso olhar tem que ser sempre esse olhar. O que difere então? Difere as autoridades delegadas por Deus dentro da família. Então os homens, eles estão sobre o cuidado da casa, as mulheres sobre os cuidados dos filhos. Esse é o plano de Deus, da família aí do Senhor. E a desonra tem crescido dentro do lar e tem dado um fruto de descontrole. Muitas vezes, entenda, homem, pela falta de posição e pela falta de um descontrole de um homem que não ama a Deus. E daí essa família desordenada, entenda, tudo que perde a ordem do reino tem a consequência da fora de ordem. O homem precisa se posicionar. E se teu homem aí, teu marido, ele não se posiciona, você tem que chacoalhar ele e dizer: vamos lá, vai que é contigo, resolve aí. Você precisa colocar ele nesse lugar, reconhecer a autoridade que foi constituída por Deus. Amém? A mulher precisa compreender o seu papel como ajudadora, conselheira, o ponto de equilíbrio, de harmonia entre as partes que compõem a família. Mas o que acontece também muitas vezes, as mulheres têm atropelado os homens. E isso vai causar desequilíbrio dentro do lar. Vai causar desequilíbrio dentro da família. Nós temos inúmeras mulheres aqui dentro da igreja com um perfil forte. Mulher de posição, mulher vem mesmo. E vê isso no culto das mulheres, mulher vem e faz. E os homens às vezes estão viajando, né? E daí a mulher acaba tomando a frente das coisas. Vai ter desordem. Você precisa orar pelo seu marido. Colocar a mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo. E os filhos, por consequência, também desconsideram a autoridade dos pais. Eles desonram. Sabe, a desonra, ela pode estar no pensamento, ela pode estar de maneira de atitude, de palavra, sabe? Não deveria ser assim. Sabe, se cada um entendesse o seu papel, nós desenvolveríamos um lar saudável, de honra e de excelência, conforme o Senhor constituiu sobre a nossa vida. Salmo 127:3 diz assim, os filhos são chamados de recompensa, herança de Deus, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os teus filhos não são estorvo na tua vida, seus filhos não são problema para você. Não são isso que eles são, pode dar, mas não são. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz. Olha só Salmo 127:5. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Os seus filhos são flechas nas suas mãos. Você precisa preparar essas flechas dos filhos. Os seus filhos precisam ir mais longe do que você foi. Seus filhos precisam ser melhor do que você é. Seus filhos precisam amar mais Deus do que você ama. Você é uma plataforma, o seu lar é uma plataforma de impulsionamento para os seus filhos. Amém? Eles são flechas, eles são bênçãos de Deus que Deus entregou sobre as suas vidas. Para você instruir no caminho do Senhor, para você direcionar no caminho do Senhor. E quando nós restauramos a ordem dentro do lar, a ordem dentro da família, a própria casa, o ambiente da família, ela se torna um ambiente seguro. O seu lar, o meu lar, precisa ser um ambiente seguro.
aonde que nós vamos poder rasgar o nosso coração. Infelizmente, nós temos vendo dias de isolamento até dentro do lar, muitas vezes por causa disso aqui, ó. Nossas relações são superficiais, nossas relações são isoladas, nossas relações não têm olho no olho, não tem toque, não tem a convivência, não tem abrir o coração, isso daí. Meu irmão, se tua esposa, o teu marido não sabe quem você é, não sabe das tuas lutas, não sabe das tuas dificuldades, não sabe dos teus problemas, não sabe o que está passando, tem alguma coisa muito errada. A sua casa precisa ser um lugar seguro. A sua casa é onde que você precisa colocar os seus sonhos e dizer: Deus me disse, eu estou sonhando isso, eu quero abrir uma empresa, eu quero trocar de emprego, eu quero crescer na vida, eu quero avançar, eu vou servir a Deus, eu tenho um chamado do Senhor. E a sua família vai dizer: eu acredito em você. Nós vamos orar junto, nós vamos crescer junto, nós vamos chegar naquele lugar. Você não pode chegar na sua casa, se isso acontece, chegar e vai dizer: não, 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 você não é capaz, você não pode, não vai dar certo, tira isso da sua cabeça. Sua mulher tem que te apoiar, seus filhos têm que te apoiar, você tem que crer no que você carrega, os homens têm que apoiar as mulheres também. A casa é um suporte, meu irmão. Se você não guardar a sua família, a sua casa, você vai ter consequências dessas desordens, amém? Agora os filhos, cadê os filhos aí? Levanta a mão. Eu sei que todo mundo é filho, tá? Criança, né? Com a idade assim e tal. Olha só, Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais, por isso é justo. Agora você vai colar na sua geladeira. Cola lá. Todos esses versículos da família aqui, do marido, de tudo, você cola na sua casa. Amarra lá para a gente conseguir viver uma cultura dessa maneira. Então olha só, filhos, obedeçam os seus pais porque é justos, amém? Aonde é que se aprende desobediência? Com capeta, meu irmão. Capeta vai te ensinar a desobediência. Tá bom? Tá claro aí? Filhos se deram muito mal por não honrarem os seus pais. Olha aqui o que aconteceu. Essa história ela é muito real, é bíblica aqui. Olha Gênesis 9, do 24 ao 27. Quando Noé acordou do feito do vinho e descobriu que seu filho caçula havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escrava seja para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. O que foi aconteceu aqui? Entenda algo, Noé estava num novo processo de vida, ele estava saindo da arca. Noé fez uma vinha e bebeu um vinho um dia. Não sei o que deu na cabeça dele, mas um dia ele resolveu beber um vinho. E dormiu ainda não com roupa, dormiu pelado. Cã, filho dele, que viu todos os desafios que o pai teve, a Bíblia diz que Deus olhou e viu um homem justo, meu irmão. De todos que Deus tinha olhado, Deus viu o coração de Noé e chamou Noé para um novo tempo. E Noé, nesse lugar que ele acabou bebendo esse vinho, os filhos olharam ali, Cã olhou, e ao invés de tapar a vergonha do seu pai, o que ele fez? Ele divulgou para todo mundo. Ele fofocou para todo mundo da terra, só tinha aquela família, todo mundo da terra ficou sabendo. Imagina, fofoqueiro. Expôs o pai de maneira assim, desonrosa. Sem Jafé ficaram sabendo, pegaram um cobertor, taparam de costas, de tanto temor e reverência e respeito que tinham com o pai, taparam o pai de costas. Esconderam a nudez. Quando Noé se levantou e viu o que tinha acontecido, você viu as palavras que ele proferiu. E entenda algo,
Nós precisamos entender como o reino de Deus funciona. Credibilidade e autoridade são diferentes. Deus, ele trabalha com lugares de autoridade. Nós não tiramos a autoridade de quem Deus não tirou. Nós não somos Deus. Deus quem põe, Deus quem tira. Deus quem estabelece tronos e governos. Amém? Deus instituiu o homem. Ah, mas o meu marido, ele não é. Mas ele continua sendo cabeça da casa, né? Ah, mas ele não, ele continua sendo, pode falar o que ele quer. Ele pode ser um mau homem, mas ele continua tendo um lugar de autoridade dentro da sua família que precisa ser respeitado e honrado. Ali ele caiu em descrédito porque ele errou. Mas ele não perdeu a autoridade que ele tinha. Portanto, que você vai ler na Bíblia, você vai ver o que aconteceu com a vida de Cã, porque Deus respaldou o que Noé disse. É muito melhor nós andarmos com autoridade e credibilidade, amém? Mas as nossas falhas não tiram o lugar que Deus nos colocou, entende algo assim? Isso você pode colocar em qualquer questão de estabelecimento de governo e de ordem. Obviamente que é muito melhor nós trabalharmos com pessoas com credibilidade e pessoas com autoridade. Nós precisamos entender que os filhos honrarem os seus pais não é uma questão que deve ser largada ou desleixada, ela tem o seu devido valor, ela é um mandamento de Deus. Efésios 6, do 2 ao 3, diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Olha só. Filhos, honrem os seus pais. Respeitem, valorizem quem são eles na sua vida. Ah, mas ele fez isso e aquilo outro. Não importa. Devem ser honrados. O nosso coração tem que ser um coração que demonstre esse fruto, amém? Vocês estão comigo aí, estão entendendo aí? 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Se nós conhecemos a Deus, nós andamos em cima dos mandamentos de Deus, e Deus, ele nos dá a direção de honrarmos os nossos pais. Provérbios 19, 23 diz assim, ó: quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Maltratar o pai, hoje a gente vê um desrespeito, sabe? Uma falta de consideração. Parece que esquecem o lugar que são, das palavras. A gente vê filhos, infelizmente, agredindo pais. Filhos indo para cima dos pais. Quem tu está pensando que é, sabe? Falam de uma maneira que não foi colocado no lugar, que não entendeu como a casa funciona. A desonra dos filhos, ó, aí você que está escutando aí, a desonra, ela é demonstrada pelo seu comportamento. Ela é demonstrada até pelo tom de voz que fala. Tem que ter um tom de voz. Não é o mesmo tom de voz que os pais têm com os filhos. Não se fala no mesmo tom. Não se tem o mesmo espaço. Não se tem o mesmo lugar. Pede para fazer alguma coisa, sempre reclamando, murmurando, revirando os olhos, um olhar de reprovação. Pés que se arrastam a fazer um pedido, reclamações, isso é desonra. Desonra o ambiente da casa. Filhos têm responsabilidade dentro do lar também. Eu me lembro que minha mãe, cada um tem a sua cultura dentro do lar, mas para mim, minha mãe, ela sempre tinha um quadro em casa. Talvez você foi criado mais ou menos assim. Minha mãe saía para trabalhar, ficava eu e meu irmão em casa e tinha a listinha dos deveres de cada um que tinha que fazer no dia, né? Alguém mais foi criado assim? E aí que a mãe chegasse 6 horas do serviço e a listinha não tivesse completa, né? Já tomava já um laço.
mas são tipos de pessoas que estão ensinando dentro do lar, dentro da família. Amém? Olha só, Deuteronômio 27:16: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Olha só, é pesado, né? Nós precisamos entender que os nossos pais, eles são representantes de Deus na nossa vida. Ah, mas não parece que tem nada de Deus no meu pai. Olha bem, pede para Deus mudar os teus olhos. Talvez você está lá, muda meu pai, muda minha mãe, mas talvez é os seus olhos que tenha que mudar. Você precisa encontrar algo de valor. Teu pai e tua mãe não é totalmente ruim. Tem algo bom. Tem algo de Deus na vida dele. Por mais que não tenha, mas não fizeram. Foi eles quem te vestiram, eles que te deram mamar, eles quem te deram comida, eles que te deram um lar. E colocaram no mínimo, você está vivo por causa dos seus pais. Então, é o mínimo de lugar, de honra que deve ser feito. Ah, mas não foi um bom pai. Amém? Talvez você não tenha sido um bom filho também. Ah, mas ele não me honrou. Talvez você não honra seus pais até hoje. Terceiro ponto, mulheres, honrem seus maridos, Efésios 5:33. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Meu irmão, minha irmã, você precisa respeitar o seu marido. Você lê Provérbios, as mulheres aí, leiam Provérbios e você vai ver lá da mulher, tem vários lá. Fala da mulher que é gotejeira, né? Mulher só quer briga o tempo todo, meu irmão. É o dia todo discussão, contenda. Não tem um ambiente de paz dentro de casa. Você tem que parar com isso. Nós temos que criar um lugar de paz sadio. Às vezes o marido sai para trabalhar, né, volta à tarde, correria, daí chega em casa, parece que passou um furacão dentro de casa. Parece que... e mulher quando às vezes tira para falar, né? Você vai escutar lá até o Cláudio Duarte falando da caixa do nada do homem. O homem tem a sua caixa do nada. E o que ele está fazendo na caixa do nada nesse momento? Está fazendo nada, ele não quer fazer nada. Então, não enche o saco do homem. Deixa ele ficar no lugar dele. Depois ele vai fazer as coisas, né? Mas vê que é só ficar, né? Desestressar um pouco. Amém? Então precisa ter respeito, consideração, né? A gente vive excessos no lar. Homens imaturos, né? Que violentam a sua família, destroem a sua casa, sabe? Então você, mulher aí que sofre um tipo de condição, existem leis sobre isso aí. Amém? Mulher não serve para ser agredida, para ser destratada. Jamais. Existem leis que devem ser tratadas da maneira correta. Então é impossível haver verdadeira paz e bênção num lar onde a esposa lidera e domina a casa. Não vai. Tá certo? Mas que machismo isso. Meu irmão, Deus fez isso antes de inventarem a palavra machismo, tá certo? Sempre foi assim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família, Deus criou a ordem sobre todas as coisas. E quem diz como as coisas funcionam é Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós não. Né? Não é por parcelado a Bíblia. A Bíblia ela nos afirma esse lugar. 1 Pedro 3, do 1 ao 2, assim, ó. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha a direção. Você não tem o seu esposo convertido. Olha a direção que o apóstolo Pedro nos dá. No trato, no caráter, no exemplo, na condição, o marido ele é ganho
Não é porque o marido não é convertido que ele merece ser desrespeitado ou desonrado. E às vezes o testemunho da mulher que está na igreja, o marido nunca vai querer vir na igreja. Não é porque Deus não quer ou o diabo está emperrando. É você mesmo que não muda o coração e a vida. E falta fruto de vida, amém? Então o nosso lar precisa ser alcançado pelo favor de Deus. E nós precisamos honrar todos dentro da nossa casa. Salmo 128, do 1 ao 4, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha a promessa de Deus sobre a nossa vida. Queremos um lar abençoado, queremos uma família abençoada. Precisa ter o temor de Deus, precisa haver honra, precisa haver valorização. Salmo 127, 3 aqui: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Nós precisamos andar nesse caminho de honra, sabe? Não só com palavras ásperas, negativas, agressivas. Nós precisamos saber elogiar, incentivar, sabe? Estender a mão, apoiar, orar junto. Estabelecer um altar dentro das nossas casas. Estabelecer um altar dentro das nossas famílias. O Senhor nos instrui, e nós não podemos também distorcer a palavra de amor. Amor não é passar a mão em cima. Amor não é aceitar qualquer coisa. Amor exige responsabilidade. O Senhor nos ama, e por isso Ele quer nos transformar, e por isso Ele transforma a nossa vida, e por isso Ele nos muda. E o Senhor quer mudar as coisas dentro do nosso lar. A Bíblia diz, se nós, como Deus, né, o nosso Pai, se não há disciplina, se não há confronto, logo nós não somos filhos, nós somos órfãos, porque filho tem disciplina, filho tem exortação, filho tem confronto, filho ouve não. Não é criar só com sim, porque ama. Pai guarda, pai e mãe sabem dizer não também. Olha só Provérbios 13, 24. E às vezes o filho merece isso aí, ó. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Eu não estou falando sobre agressão de maneira totalmente fora. Nós estamos falando sobre disciplina. E se precisar dar uma varinhada, ninguém morre por causa disso. Quem é que já apanhou aqui? Eu já apanhei várias vezes, estou aqui, ó. Hoje não pode dar um tapa, não pode dizer um não. Os filhos, então eu não vou ser mais teu filho. Então eu não te amo mais. Então eu não te amo mais. E a mãe, ai, vem aqui, meu filhinho, vem aqui, tá bom, mamãe e papai vai fazer isso para ti. Está criando um monstro dentro de casa, meu irmão. Desculpe a palavra. Depois vai ter consequência, vai estar orando, clamando, vindo todos os cultos aqui. Por quê? Porque não ensinou o que a Bíblia diz que deve ensinar. Ele vai corrente de oração, e sobe monte, e jejum, e larga óleo na cama, e não sabe, ele expulsa os demônios, mas por consequência da não disciplina, da não correção, da não instrução. Quem ama diz não. Tem um vídeo que esses dias eu olhei no YouTube que é muito interessante. Tem um professor que está dando uma palestra. Ele está dizendo que um dia ele brigou com a mãe dele. Discutiu. E disse, mãe, tu não vai fazer o que eu quero, tu não vai deixar eu sair para as festas agora e tal, né? O seguinte, eu não vou falar mais com a senhora. Mãe, tá bom. E daí ele fala lá, eu fiquei 1 mês sem falar com a minha mãe. Minha mãe ficou 3 meses sem falar. Ele disse, nunca mais eu falei isso para minha mãe.
Precisa ter uma correção, precisa ter uma disciplina. Não é oba-oba o seu lar, não é bagunça. O diabo não pode fazer festa dentro da sua casa. Amém? Então os filhos precisam ser honrados, tá bom? As mulheres precisam ser honrados, precisam ser valorizados os esforços uns dos outros, tá bom? E a honra, ela vem muito através de cuidado, de afeto, né? Nós nem podemos aqui, qualquer hora nós podemos falar sobre as 5 linguagens do amor, que é a maneira com que a pessoa recebe o amor. Qualquer hora a gente pode falar um pouco sobre isso, mas hoje não é o ponto. Mas nós precisamos entender aqui que muitas vezes falta afeto dentro dos lares. Quando é que foi a última vez que você chegou no seu filho e disse que ama ele? Olhou no olho, sabe, refletiu o amor de Deus. Valorizou, estimou, animou, entusiasmou alguém. Quando é que foi a última vez que olhou para sua esposa e valorizou, entusiasmou ela, levou ela para uma janta? Tem um compromisso aí de semana, fazer algo diferente de honra. Honrar aqueles que são seus. Honrar aqueles que Deus entregou aí sobre as tuas mãos, amém? Não deve ser tratada a esposa de maneira indiferente, sabe? Tratar como inferior, tratar como qualquer coisa. É a esposa que o Senhor te deu, e a Bíblia diz que ela é excelente, ela diz que é uma bênção que o Senhor deu sobre as nossas vidas. 1 Pedro 3,7, já estou me encaminhando para o final. Marido, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento. Olha só. Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E agora? Por que será que não está chegando certas coisas, parece ao trono do Senhor, que o Senhor está olhando? O Senhor é aquele que sonda os corações, é aquele que sabe de todas as coisas. Ele diz que, olha só como é forte isso. A falta de honra que um marido trata uma esposa pode fazer com que as nossas orações não se acheguem a Deus. E daí, se não se achega, está complicada a nossa situação. Nós compramos briga com Deus. E não é bom comprar briga com Deus, tá bom? Dá uma dica. Então, Pedro ele nos ensina que elas devem ser honradas, sabe? Para as nossas orações serem respondidas. Elogiar as nossas esposas é valorizar, é amar, é presentear elas, olha só, impulsionar elas, afirmar. Cadê as mulheres que gostam de presente aí? Levanta a mão aí. Cadê as mulheres aí que gostam de uma jantinha? Olha, e agora eu ferrei com os homens tudo, né? Vocês vão ter que fazer uma jantinha diferente aí, né? Então, tratar com honra é um estilo de vida, é uma cultura que nós devemos viver, amém? Com quem nós aprendemos honra? Com Deus. A honra vem de origem do nosso coração. Vem de um coração transformado, de um coração que teme a Deus. Se perde o respeito dentro do lar, foi quebrada muita coisa. Se perdeu a admiração, tem outros fundamentos que estão quebrados. Se perdeu o amor, o vínculo, sabe? Se é um peso, tá? Talvez é um peso você conviver com as pessoas da sua casa. Por que muitos filhos saem de casa sem o processo, sem o tempo de Deus? Por quê? Porque eles não aguentam mais. Talvez não é nem culpa dos pais, ou talvez seja também. Depende das situações. Mas é porque é fuga. E daí uma pessoa que foge da sua casa, meu irmão, você vai ter coisas no seu coração para ser tratada o resto da vida. Se você tem problema com as pessoas que o Senhor entregou nas suas mãos, se você tem problema com os seus filhos, com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, você é responsável. Nós precisamos entender que entenda algo, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Nós vamos prestar conta dos seus filhos. Você acha que Jesus ia nascer em qualquer ventre, qualquer família, meu irmão? Você acha que o Filho de Deus ia nascer
num lugar de desonra, de discórdia. Não, aquela mulher, ela tinha tanto preparo para receber aquilo que Deus entregou. Aquele homem, José, obediência do Senhor, estilo, instrução. Eu sinto aqui uma palavra aqui. Tem gente que precisa aprender a perdoar e começar de novo. Reconhecer que errou. Talvez você errou como pai, você errou como mãe, você errou como filho. E o que que faz? Você começa de novo. Abre o seu coração. Tira a amargura, tira o descontentamento. Tira essas coisas que precisam ser voltadas ao Senhor. O Senhor te entregou uma família abençoada, te entregou um lar abençoado, te entregou uma mulher abençoada, te entregou filhos abençoados. Nós temos que falar o que a Bíblia nos ensina e nos instrui que é. Os nossos filhos são como flechas, meu irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pode apagar a luz aqui para nós? Honra, valorização. Tem pessoas que estão aqui que vão ter que chegar e fazer uma ligação aí, ó. Você sabe o que eu estou falando aí. Vão ter que mandar uma mensagem, vão ter que visitar alguém que faz tempo que não visita. Tem gente aqui que vai ter que ter conversas difíceis, colocar os pingos nos is, podemos dizer assim. Tem que resolver a confusão. Não é jogar no mar do esquecimento e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Se tem coisa errada, está errado e precisa ser resolvido. A família. Não tem igreja sem família, meu irmão. Não existe isso, sabe? O primeiro ministério da sua vida é seu lar, é a sua casa. Se tua casa tá quebrando tudo, está na hora de consertar as coisas. E o Senhor quer acessar esses lugares essa noite. Feche seus olhos. Talvez você precise interceder por alguém aí, nesse momento. Apresente os seus filhos aí, diante do Senhor. Apresente sua esposa. Apresente o seu lar. Apresente o seu coração. E pergunta para Deus: Espírito Santo, tem algo que precisa ser resolvido dentro de mim? Pergunta para o Senhor: será que está faltando honra na minha maneira de viver? Será que eu tenho andado em descredibilidade porque alguém falhou comigo, errou comigo? E eu sei que quando a família erra, o peso é maior, as coisas machucam mais. Mas nem por isso essa pessoa perdeu o lugar. Ela é seu pai, ela é sua mãe, são seus filhos. E o Senhor quer restabelecer a paz nesses lugares. O Senhor quer restabelecer os relacionamentos. O Senhor quer tirar a amargura do seu coração. O Senhor quer alinhar coisas específicas no seu coração e na sua vida. Se sujeite ao Senhor. Comece a orar, meu irmão. Comece a se arrepender. Eu declaro sobre a tua vida: onde honra e desonra, haverá honra. Aonde você foi machucado, haverá restauração. Eu declaro um jardim sobre a tua alma. Eu declaro florescer sobre a tua vida. Eu declaro frutos de Deus, graça de Deus, revelação de Deus, sustento. Eu declaro que a mente dessa igreja, a nossa mente, vai ser uma mente bíblica a respeito da família. O Senhor vai nos ensinar. O homem vai ter o seu lugar, a mulher vai ter o seu lugar, os filhos vão ter o seu lugar. Ordem sobre as casas, Senhor. Ordem sobre as casas. Ordem sobre as relações. Ordem, Senhor, sobre as famílias. Ordem, ordem. Nós declaramos ordem sobre o caos. Glória a Deus. Talvez
Você recebeu muita tristeza no seu coração quando fala de família, muita frustração, muito medo, dor. O Senhor quer trazer refrigério na tua alma aí. Em nome de Jesus. Glorifica o teu nome no nosso meio, Senhor. Exalta a ti mesmo nos nossos lares. E nos restaura. Diga assim, ó, nos restaura, Senhor. Nos dê um novo coração, que ande em honra, valorização, respeito, consideração, perdão, para a sua honra e para a sua glória, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Creio em ti, Senhor, creio em ti. Nós estamos encerrando. Tenha uma boa semana. E dê passos práticos no que você recebeu do Senhor. Ligue, converse, perdoe, restaure as coisas. Em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Estamos